pessoal, vamos falar um pouquinho da importância de você absorver para depois você expandir e então falar um pouquinho de cultura maker. Bom, gente, então para a gente começar, vamos entender. Mas prestem atenção que eu usei a palavra entender propositalmente, porque a gente vai entender o próprio entendimento. Para isso, a gente vai começar com a palavra apreender. Tá? A maioria das palavras que a gente vai falar aqui um pouco hoje tem como origem, na sua etimologia, a palavra prehendere. Prehendere, que é de pegar para si. Porém, apreender é pegar para si como uma espécie de apropriação, como um primeiro contato, algo que você ainda não tinha conhecido, algo que você ainda não tinha visto, e você está pela primeira vez ali pegando aquilo para si, você está absorvendo aquele conhecimento. Porém, pela primeira vez, você está apreendendo, está pegando para você. Agora, este pegar para si, esse apreender, ele é aquele primeiro contato. É como aquela primeira receita que você viu em algum programa de televisão, que você viu em algum programa do YouTube, e aí você apreendeu, você olhou aquilo e você fala, poxa, que interessante, gostaria de experimentar. Bom, você apreendeu aquela receita. Agora, vamos supor que você realmente se interesse um pouco mais sobre aquela receita. Você precisa, então, não apenas apreender, você precisa estender o seu conhecimento em relação a isso. E esse estendimento deste conhecimento é o entender. Você só entende aquilo que você, primeiramente, em algum momento, apreendeu. Em um primeiro momento, a gente apreende, e se a gente se interessar um pouco mais por essa apreensão, a gente estende o nosso conhecimento em relação a isso. Então, a gente entende esse nosso conhecimento em relação a esse nosso primeiro contato da apreensão. Mas é muito comum, por exemplo, que vamos supor que a gente tente fazer esta receita e a receita aquela primeira vez, a segunda vez que a gente faz, nunca sai lá essas coisas, né? Às vezes, claro, tem a sorte de principiante, mas não é bem isso. Esse nosso primeiro contato às vezes sai com algum probleminha, às vezes a gente precisa dar aquela pequena checada ali na receita ou no modo de preparo, porque a gente fica com medo de esquecer algum ingrediente ou esquecer algum passo do modo de preparo, mas a gente entende? A gente entende. Porém, a gente ainda não compreende. O que é então compreender? Compreender, para vocês entenderem certinho, pensem que vocês criaram uma espécie de cerca. Pensem que o entendimento é como se fosse uma fonte. Pensem que a apreensão é como se fosse uma pequena fonte que surgiu e aí quando você entendeu, ou seja, você estendeu, essa fonte está jorrando para todos os lados e essa água está sendo esparramada. A partir do momento em que essa água está sendo esparramada, a coisa está ali, mas está sendo um pouco disperso. Então, quando você compreende, é como se você pegasse essa fonte e criasse uma cerquinha ao redor dela. E essa cerquinha ao redor dela agora ali vai ficar com aquela água contida. Aquela água está contida. Então, esse nosso entendimento agora tem uma contenção. Então, a gente agora em relação, por exemplo, a essa receita que a gente estava falando agora há pouco, você não precisa mais conferir no modo de preparo, você não precisa mais conferir nos ingredientes que precisam ser utilizados. Então, agora você cerceou o seu conhecimento, porque você compreendeu o seu conhecimento. Você então apreendeu, vamos retomar, você apreendeu, depois que você apreendeu, você estendeu o seu conhecimento e depois de você ter estendido o seu conhecimento, você cerceou o seu conhecimento e assim você compreendeu melhor aquilo que você pretendia realmente realizar em relação à sua primeira apreensão. Ok. Mas e o que vem além, então? Tem alguma coisa depois da compreensão? Bom, é muito comum que quando a gente conhece alguém ou quando a gente vê alguma coisa em algum lugar que que quebra as nossas barreiras daquilo que a gente conhece, a gente às vezes até acha que conhece muito sobre um determinado assunto, ou às vezes a gente até conhece mesmo, a gente compreende um determinado assunto. Porém, a gente vê alguém ali no YouTube, a gente vê alguém ali na TV, a gente vê alguém em algum lugar, conhece alguém que fala alguma coisa até mesmo sobre aquilo que você já compreendia, mas ele te surpreende. Por que ele te surpreende? Porque sabe essa barreira de contenção?
que eu tinha falado agora há pouco sobre a compreensão, é como se aquela pessoa tivesse te tirado dessa zona de conforto que a gente criou em relação à nossa compreensão. A gente cria essa zona de conforto porque está tudo bonitinho ali, a água está contida, não tem, a gente compreende bem, a gente sabe fazer bem aquilo. Agora vamos supor que a gente vê lá um programa de televisão em que a pessoa vai fazer aquela mesma receita que você sempre fez, porém agora com mais afinco, com uma qualidade ainda melhor que você nem imaginava que poderia existir. E aí você se surpreende em relação àquela pessoa. E aí você elogia alguém, né? Quando você elogia alguém falando para a pessoa, nossa, você é surpreendente. O que é uma pessoa surpreendente? É uma pessoa que quebra as barreiras estabelecidas como aquilo que se entendia que são os limites do conhecimento. Então os limites do conhecimento, quando eles são quebrados, quando eles são extrapolados, eles são surpreendentes. Eles nos surpreendem, eles nos causam, e aí vem, com o passar dos anos, a palavra surpreendente ganhou outro sentido, que é o sentido de surpresa. Nossa, eu estou surpreso, eu não sabia que isso poderia acontecer. Isso vem a surpresa. Porém, o surpreendente é essa extrapolação da compreensão, é esse acréscimo à compreensão. É aquela compreensão que é como se fosse uma compreensão 2.0, uma compreensão que se aperfeiçoou, ficou ainda mais interessante, acrescentou muito mais a você. Bom, a partir do momento... Agora, mas professor, beleza, mas e essa surpresa? Eu gostaria muito de surpreender. Agora que eu compreendi o que você disse, eu gostaria também de surpreender. Eu não gostaria de ficar apenas na compreensão, até mesmo em relação a isso que você está apresentando agora, em relação a isso que você está falando agora, como eu estou ouvindo. Às vezes existe tudo isso em relação ao conhecimento, porém como? Para quê? Por quê? Essas perguntas precisam ser respondidas. E esse para que fazer, a surpresa, às vezes nasce muito desse para que fazer. E é aí que entra aquilo que eu falei lá na introdução do vídeo, que vem a cultura maker. Né? Existe o do it yourself. O do it yourself é essa surpresa que se tem, né? São esses comportamentos, essas atitudes surpreendentes que as pessoas fazem em relação a elas mesmas para elas poderem praticar alguma coisa, realizar algum projetinho, né? Para ela mesma. Agora, o que é a cultura maker? É como se fosse uma evolução desse do it yourself. A cultura maker é essa surpreensão, porém em um âmbito não yourself, em um âmbito não de você mesmo, mas em um âmbito mais coletivo, em um âmbito mais participativo. Né? Agora, a partir do momento em que você entende o porquê de participar, você compreendeu e você surpreende, ou seja, você utiliza, você realiza a sua compreensão. A realização da sua compreensão gera também surpreensão, surpresa. Né? Ela surpreende. Toda a realização de uma compreensão é surpreendente. Bom, pessoal, então, será que nós podemos, a partir de agora, surpreender mais? Sesquito! 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 Eu acho que ele se empolgou e esqueceu que combinamos de assistir juntos ao Sesc Idiomas. Não vai dar para esperar. Quem sabe encontro com ele pelo caminho. Hey guys, what's up? I hope you are all okay. Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre uma expressão muito importante para você que queira conversar com um estrangeiro, com um nativo, né, de outro país, ou mesmo para quem queira fazer uma viagem. Vamos pensar o seguinte, você está num restaurante e vai fazer um pedido. Ok, eu quero pedir um leite. Se você fosse traduzir ao pé da letra, seria I want milk, please. Você utilizaria o verbo want. Mas espera aí, o que é o verbo want? É o verbo querer. Então, quando você fala I want, eu quero. Nós queremos, we want. Eles querem, they want. Ele quer, he wants. Beleza? Tranquilo, poderia funcionar, mas não funciona na verdade. Se você falar, a pessoa vai até entender que você quer alguma coisa.
Só que soaria indelicado, grosseiro. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer passar a imagem de ser grosseiro, de ser rude com a pessoa que você está conversando. Então, na hora de você fazer um pedido ou solicitar algo a alguém, não utilize o verbo want. Sairia muito rude, muito grosso. A expressão certa que você deve utilizar é o would like. Por exemplo, eu quero leite, por favor. I would like milk, please. Eu quero café, por favor. I would like tea, please. Ok? Então, em vez de você utilizar o want, utiliza o would like, que poderia ser traduzido como eu gostaria. Isso é muito comum em frases em que você vai fazer um pedido num restaurante ou numa lanchonete. Tá? Se você gosta de assistir séries e filmes em inglês, você vai notar que geralmente quando a pessoa vai fazer um pedido, ela não fala I want tal coisa, ela vai falar I would like. E também utilizar o please no final. É uma questão de cortesia, de você ser bem educado. Vamos fazer um outro exemplo. Eu gostaria de uma lata de refrigerante, por favor. I would like a can of soda, please. Eu gostaria de lasanha, por favor. Lasanha is delicious. I would like lasagna, please. Ok? Então, agora todo mundo preparado para fazer o seu pedido em um restaurante, utilizando a expressão I would like. Ou nós, we would like. Tararana, o seu pedido, please. Bye bye, see you!